Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil e pela TV Grandourados. Nossa gratidão a você que nos acompanha de todo o Brasil. Nosso abraço à equipe da TV Grandourados na produção desse programa e também a equipe da TV Com Brasil na transmissão desta programação. O programa Mato Grosso do Sul em Foco quer levar até você a divulgação aqui do nosso estado e o convite para você vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. Um estado muito bem localizado aqui nos limites do nosso país, no centro-oeste brasileiro, próximo aqui à divisa do Paraguai, da Bolívia, também faz divisa com o estado de São Paulo, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Rondônia. Nossa gratidão a todos vocês que nos acompanham por este canal, por essa transmissão. Hoje eu quero deixar aqui um abraço aos nossos telespectadores lá do Acre, sempre ligados aqui conosco, assistindo a programação da TV Com Brasil. Conheça o Mato Grosso do Sul, região linda do nosso país, do nosso Brasil. E hoje você não sai daí, nós vamos falar sobre a educação cristã. Não saia, nós vamos dar o intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Hoje nós vamos ler o texto que está em Mateus capítulo 28, para falarmos sobre a educação cristã. Os versículos 19 e 20 nós lemos assim: Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje eu quero falar para você sobre a educação cristã. É um propósito muito especial para nós, muito valiosa para as famílias, para uma nação, para uma pátria, a educação cristã. E quando nós falamos de educação cristã, e eu aqui me refiro a um artigo muito especial da ACSE, que é a Associação Cristã de Escolas, cristãs pelo Brasil e pelo mundo. Aqui no Brasil nós temos um núcleo da ACSE, e um artigo produzido pelo reverendo Dr. Augusto Nicodemos Lopes, chamado Definindo e Defendendo a Educação Cristã. E você precisa de conhecer um pouco mais sobre este assunto. O texto que nós lemos aqui, ele nos fala que está no mandado de Jesus para a igreja ensinar, pregar o Evangelho e ensinar todas as coisas que Jesus nos ensinou. Então nós temos o dever de ensinar, passar para frente todas as coisas que Jesus nos ensinou. Quando você pega os evangelhos para você ler, você vai ver que os evangelhos, Jesus passou a maior parte do seu tempo ensinando. O ministério de Jesus é um ministério primeiramente pedagógico. Ele passou a maior parte do tempo ensinando, pregando. 2 ou 3 vezes nós encontramos Jesus pregando. O Sermão da Montanha foi uma longa pregação, Mateus capítulo 5, 6 e 7.
você vai encontrar o Sermão da Montanha. E depois você vai encontrar um outro sermão de Jesus, lá no final do Evangelho de Mateus, capítulo 24 e 25, que é um sermão escatológico. No Evangelho de João você encontra um sermão mais limitado aos discípulos, que são as palavras de despedida de Jesus. O restante, a maior parte do tempo do ministério de Jesus, Jesus passou ensinando por parábolas, ensinando com aulas práticas, que foram seus milagres. Os milagres de Jesus são reais e verdadeiros, mas todos eles têm um princípio, um fundo pedagógico. Todo milagre de Jesus queria ensinar algumas coisas ou à multidão ou aos seus discípulos, e também para nós, leitores dos evangelhos. Então, até os milagres de Jesus tinham um princípio pedagógico. Ele queria nos ensinar alguma coisa. Por exemplo, ele multiplicou o pão para depois dizer que ele era o pão da vida. Ele deu vista ao cego para depois dizer que ele era a luz do mundo. Então, até os milagres de Jesus tinham um fundo pedagógico. Não era um milagre que tinha um fim em si mesmo. Não, tinha o objetivo de curar aquela pessoa, mas tinha também o objetivo de trazer uma lição, uma aplicação ao povo, à multidão que estava ali seguindo. Então, o ministério de Jesus é um ministério de ensino. A maior parte do seu ministério ele passou ensinando. E aqui na despedida que ele faz aos seus discípulos, ele diz que toda autoridade lhe fora dada no céu e da terra, e nesta autoridade maior, acima de toda autoridade humana, seja de governos, de leis humanas, nós recebemos aqui de Jesus um dever, uma missão de pregar o Evangelho a toda criatura e ensinar as pessoas. Ensinar o quê? Todas as coisas que Jesus fez, ou todas as coisas que Jesus nos ordenou. Ou seja, há uma ordenança de Cristo de ensinarmos. E quando falamos na educação cristã, o nosso país nós temos muitas escolas que preservam a educação cristã. A Igreja Presbiteriana do Brasil mesmo, poderíamos enumerar aqui muitas. Lá em São Paulo, maior referência das escolas cristãs no Brasil é o Instituto Presbiteriano Mackenzie, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, com sede lá em São Paulo, mas também com extensão no estado do Rio, do Paraná, de Tocantins, né? Extensão para todos os lados. A rede Mackenzie de ensino, material pedagógico usado por escolas no Brasil inteiro. Então, preserva um sistema que, na sua confessionalidade, passa valores da educação cristã. Mas quando nós falamos de educação cristã, não significa necessariamente que é uma igreja vinculada, uma escola vinculada a uma igreja, ou que seja uma escola que chega lá, em vez de ensinar matemática, português, vai abrir a Bíblia. Não, mas são valores que são preservados por essas instituições, de respeito ao próximo, do amor cristão e tantos outros valores da pedagogia de Jesus que são preservadas dentro dessas escolas. Tem o Instituto Mackenzie, tem o Gammon lá em Lavras, tem lá no Nordeste, o 15 de novembro, o Agnes, tem aqui em Dourados, na nossa cidade, a Escola Presbiteriana Erasmo Braga, e no Mato Grosso temos as escolas ali ligadas à educação cristã e algumas ligadas também à igreja. Então, pelo Brasil inteiro, as escolas das igrejas batistas, metodistas, presbiteriana independente, até as escolas também católicas, são escolas ligadas e que preservam a educação cristã, valores da vida, da preservação da vida, que são valores que nos são muito preciosos. Mas quando nós falamos de educação cristã, também nós voltamos os nossos olhares
para as nossas igrejas. E existe um dia no Brasil voltado chamado Dia da Educação Cristã. Dia 11 de março é comemorado o Dia da Educação Cristã, por causa de José Manuel da Conceição. José Manuel da Conceição nasceu no dia 11 de março de 1822 e morreu em 1873. Então, por causa do nascimento de José Manuel da Conceição, o primeiro pastor presbiteriano ordenado aqui, brasileiro, ordenado no Brasil pelas missões presbiterianas, ele é um ex-padre que se tornou um protestante, e José Manuel da Conceição foi o símbolo da evangelização, da educação cristã. E ele usava muito esse método da educação. Ele passava nas fazendas, nas casas, nos vilarejos, nas cidades, educando, ensinando. Então a educação cristã foi a baliza de todo o seu ministério, ensinando as escrituras às pessoas, ensinando a Bíblia, a palavra de Deus, porque ela era proibida na sua antiga religião. Então ele vem agora para o protestantismo e vai trazer o ensino em primeira mão. Então o dia 11 de março é considerado para nós o Dia da Educação Cristã no Brasil, exatamente por causa do nascimento de José Manuel da Conceição. E a educação cristã ela tem dois aspectos muito importantes, um aspecto formal e o aspecto informal. Então nós vamos dar um intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre esses dois aspectos da educação cristã. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Hoje nós estamos aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela sua TV Com e pela TV Gran Dourados, levando esta programação para todo o país. Muito obrigado pela sua companhia. Meu abraço ao nosso diretor Rubens, a Roseli, a toda a equipe da TV Gran Dourados, e também nosso abraço a toda a equipe da TV Com Brasil, levando essa programação para todo o Brasil através deste canal. Você que nos acompanha em qualquer parte do nosso país ou pelas redes sociais em qualquer parte do mundo, nossa gratidão pela sua companhia. E hoje nós estamos falando da educação cristã. A Igreja Presbiteriana do Brasil é muito zelosa na educação cristã. Eu quero fazer um convite para você conhecer a nossa Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos, via de regra, às 9 horas da manhã, e pode alterar de horário de uma região para outra, mas procure a igreja mais próxima da sua casa, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Matricule-se na Escola Dominical para você aprender a Bíblia, a Palavra de Deus. E eu quero trazer aqui o foco da educação cristã, saindo das escolas para dentro de nossas igrejas e de nossas famílias. A educação cristã ela tem dois aspectos, tem um aspecto formal e o aspecto informal. O aspecto formal da educação cristã é aquele estudo paulatino das Escrituras, da Palavra de Deus, como ele é feito de forma organizada, pedagógica, nas nossas escolas bíblicas dominical. A escola dominical é a maior escola do mundo, não tenha dúvida. A escola dominical, criada pelo jornalista Robert Hikes, na Inglaterra, do século XVIII para XIX, se tornou uma grande potência no mundo. Muitas igrejas têm menosprezado a escola dominical, mas nós não desprezamos a escola dominical. É o maior veículo de ensino da educação cristã para as nossas famílias cristãs. A Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos um zelo muito grande pela escola dominical. Temos classe para as crianças desde o berçário, e por etapa.
dividido por etapa, pedagogicamente. Pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, os primeiros passos para aqueles que estão chegando, neófitos, começando os primeiros passos da vida cristã, da fé cristã, ensinamento puro das Escrituras, você vai encontrar na nossa escola bíblica dominical, que é o aspecto formal desta educação cristã, dentro das igrejas e dentro do aspecto eclesiástico. Quando a gente fala educação formal, porque ela tem um currículo, ela segue uma lógica de ensino bíblico dentro de períodos, um trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre, e você vai seguindo de forma sistemática o ensino, o aprendizado de um aspecto da Bíblia, seja de uma doutrina, seja de um livro da Bíblia. Então você vai participar de forma sistemática do ensino, de forma formal. Tem ali o professor, tem a sala de aula, tem o aluno, tem o material pedagógico na mão do aluno, tem a Bíblia, que é o nosso livro de cabeceira. Então você vai aprender a palavra de Deus. Talvez você tenha desejo de aprender a palavra de Deus, nunca se matriculou numa escola para aprender a palavra de Deus. Eu estou convidando você a matricular na escola dominical, a igreja presbiteriana mais próximo da sua casa. Não tendo, procure outra igreja evangélica que prega a palavra de Deus como regra de fé e de prática e que tenha zelo pela escola dominical também. Você será muito bem servido. Esse é o aspecto formal. O aspecto informal da educação cristã, toda família cristã precisa de cumprir esse mandato de Jesus, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nossos filhos dentro das nossas casas são nossos primeiros alunos da educação cristã. Mas aqui é a educação, às vezes, informal. Embora as famílias cristãs são orientadas a fazer o culto doméstico dentro das suas casas, dentro dos seus lares, preservar a fé cristã dentro dos seus lares, através da educação informal, a educação cristã informal dentro da família, a realização do culto doméstico, mas existe também o aspecto informal da educação cristã no dia a dia da família. Eu me lembro, fui criado dentro de um lar, meus pais fazendo ali o culto doméstico, zelando pelo culto doméstico, e ali era o momento de corrigir alguns problemas no aspecto espiritual da família, zelar pela boa educação dos filhos, pela boa formação bíblica dos filhos. Ali era o momento de acertar, às vezes, algum relacionamento que estava arranhado dentro da família. Muita coisa boa do culto doméstico. Mas no dia a dia, às vezes, uma criança, me lembro, às vezes, quando falávamos alguma palavra que era indecorosa a um servo de Deus, a uma serva de Deus, a uma criança que ama o Senhor Jesus, a um adolescente que ama a Cristo e quer andar em comunhão com Ele. Então, às vezes, soltávamos lá como filhos, crianças, adolescentes, algum palavrão. Meu pai ou minha mãe chamava a gente e falava: meu filho, a palavra de Deus diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe é palavra que não tem proveito, não precisa ser um palavrão propriamente dito, mas às vezes falando mal da vida dos outros, às vezes falando coisas que eram indecorosas, indevidas, mentindo, por exemplo. Então não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Pela palavra de Deus, isso é educação cristã informal. Ela acontece no dia a dia, no momento inesperado. Quando estávamos, às vezes, com preguiça de fazer alguma atividade, fazer algum trabalho, a minha mãe sempre lá comigo, com a gente, né, com os irmãos, comigo, ou com meus irmãos e irmãs, olha, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, está lá no livro de Provérbios, tantos ensinamentos preciosos.
e aprendíamos a decorar textos da Bíblia com nossos pais. Então é a educação cristã informal, é no dia a dia da família, à medida que surge a necessidade. E essa educação cristã, ela é dinâmica, ela é constante, ela é amorosa, ela é corretiva, mas ela é também pedagógica, instrutiva, para formar o caráter do homem de Deus, da mulher de Deus. Então é um esforço que é da família, é da igreja, é da escola. Matricule seu filho numa escola que tenha por princípio a educação cristã, que zela pelos valores da família, da fé cristã, os valores da vida, que não vai ficar defendendo lá coisas indecorosas para a preservação da família, para a preservação da vida. Não vai ficar defendendo bandeiras que matam, que agridem a vida, mas vai ensinar o respeito à vida humana de conformidade com a palavra de Deus. Não é como o mundo ensina aí. Por exemplo, o mundo é incoerente, é inconsequente. Na mesma hora que assina defender a baleia azul, ensina a abortar. Então a educação cristã é uma educação que preserva a vida, que preserva a família, que preserva a dignidade humana em todos os seus aspectos. A educação cristã é maravilhosa. Matricule seu filho na escola que preserva a educação cristã. Matricule seu filho e vá com ele para a escola bíblica dominical, chamada dominical porque acontece aos domingos, via de regra de manhã. Leva a igreja para ouvir a palavra de Deus, ensinando-os, Jesus disse, a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, dia 11 de março é o dia da educação cristã. Eu quero deixar aqui os parabéns a todos os pais, mães, aos professores, professoras, aos pastores, aos chefes de família, a todos aqueles, uma multidão, uma milícia, milhões de brasileiros que preserva essa educação cristã dentro do seu lar, dentro da sua família, e quer ver os seus filhos, a sua casa, andando dentro desses valores tão preciosos que valorizam a vida, que dignifica a vida, que dignifica o ser humano, conforme Deus o criou, a sua imagem e semelhança. Então, nossos parabéns a todos que zelam pela educação cristã no nosso país. Fica aqui a nossa homenagem, fica aqui a nossa palavra de encorajamento, fica aqui o nosso desafio a cada um que nos ouve a preservar essa educação cristã, tanto de forma sistemática, formal, como informal. A educação cristã é maravilhosa porque é o que Cristo ordenou que nós ensinássemos uns aos outros. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Nós chegamos aqui no momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Nosso abraço à TV Com Brasil, à TV Gran Dourados e a você que nos acompanha pela programação destas emissoras. E nós vamos orar por você, pela sua família, vamos falar com Deus e pedir que Deus preserve o coração dos nossos filhos dentro desta educação cristã.
Oração é conversar com Deus. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome, porque a Tua graça é melhor do que a vida. A vida não teria o menor sentido sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia sobre nós. Ó Deus, nós oramos pela educação cristã no nosso país. Cada escola, cada igreja, cada família que preserva a educação cristã do seu lar, dos seus filhos, das nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. Nós pedimos a Tua bênção sobre esta multidão que preserva esses valores na sua casa. E se há alguém que nos ouve agora e que não tem preservado esses valores dentro da sua casa, da sua família, nós oramos pedindo a Tua bênção, a Tua graça sobre a vida desta pessoa, do nosso telespectador, para que também preserve esta educação dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua família. E assim o nosso país, a nossa nação brasileira, seja uma nação forte, de famílias fortes, tementes ao Senhor, e que amam o Senhor Jesus, e que anda pela direção do Teu Santo Espírito, e que ame o Senhor de todo o coração, e que caminhe dentro desta aliança com o Senhor. Nós Te bendizemos, Te louvamos, e adoramos ao Senhor na beleza da Tua santidade. E fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Logo o céu se abre, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, Potestade abala.